Evidência de volta. E olha, quem é gestante, assim como eu, está pensando em engravidar, futuros papais, uma dúvida frequente é amamentação. Quais os mitos, quais as verdades, curiosidades? Sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica pediatra Marcela Barros Souza. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigada pela participação. E olha, quando a gente fala sobre amamentação, antes de colocar aqui as curiosidades, saber que amamentar faz toda a diferença até para o futuro do filho, da criança. Muito mesmo. Eu tenho um exemplo vivo lá em casa, dois exemplos, né, que as minhas filhas mamaram, uma até 1 ano e meio, outra até 2 anos. Olha. E eu conto para as pessoas que elas nunca têm diarreia, que elas ficam... O início ali ficou doente, gripadinha, mas hoje elas têm uma saúde de ferro, assim, elas estão com 5 e 2 anos e sempre muito saudável, são crianças que comem de tudo, comem frutas, comem verduras, porque eu comi na amamentação, na gestação, então isso tudo ajuda, então é só saúde. Eu vou aproveitar, já que você está falando isso, e entrar já com uma dúvida que é frequente. Aquilo que a mãe ingere passa para o leite, a criança consegue sentir esse gosto e depois no futuro, então, ter aquele gosto a mais por aquele alimento? Isso mesmo. Já na gestação, então, o teu bebê hoje ele sente o líquido amniótico mais docinho quando você come mais carboidrato e mais docinhos, mais amargo quando come uma rúcula, então ele vai mudando o sabor, então a papila gustativa já está acostumando com aquela variação da alimentação. Então eu digo para as mães, na gestação e na amamentação, comer muita fruta, muita verdura, que é o que a gente consegue variar nos sabores, né? Porque o macarrão, o pão e o arroz, que é o carboidrato, tem um gosto muito parecido, que tudo vira açúcar, né? As proteínas são parecidas, mas as frutas e verduras, que uma é mais ácida, outra é mais doce, uma é mais azeda, né? Então vão variando, fora as vitaminas que variam conforme as cores, né? Então a criança recebe tudo isso na amamentação e na gestação. Quanto mais variedade, melhor. Outra questão, então, já que a gente está falando de alimento, existe algum alimento que a mãe ingere que pode provocar cólica na criança? Isso depende muito da criança, né? Porque inicialmente eu digo na consulta assim, come de tudo e vamos ver, tudo com moderação. Então não vai comer uma barra de chocolate inteira, não vai tomar 3, 4 xícaras de café com leite, não exagere em alguns alimentos. E daí a gente vai vendo, porque tem alimentos que para mim vai dar mais gases e para você não, e a gente não sabe como o seu bebê vai ser, então vai variar. Então a princípio não tira nada. Ai, Marcela, começou uma cólicazinha, o que eu faço? Tira o leite de vaca. O primeiro alimento que é o campeão de cólicas é o leite de vaca e os derivados. E é bem importante as pessoas saberem que não é a lactose. Daí as mães falam, ai, mas eu tomo leite sem lactose. Não é a lactose, é a proteína do leite de vaca que pode dar um pouquinho mais de cólica no bebê. Os outros alimentos, feijão, a couve-flor, brócolis, que dão um pouquinho mais de gases na gente, tende a dar um pouquinho mais de gás no bebê. Mas como são alimentos muito importantes para a mãe que está amamentando, que não pode emagrecer muito, que ela tem que ter uma alimentação saudável, eu peço para comer, mas moderadamente. Ninguém vai comer um pratão de brócolis, come um talinho de brócolis, um pouquinho de feijão com mais caldo, menos dos baguinhos, mas a mãe tem que ter uma alimentação bem variável e de maneira geral não cortar nada, só a bebida alcoólica que a gente pede para realmente excluir. Como saber se a produção de leite está sendo suficiente para amamentar o filho? Essa é uma grande angústia nossa. A gente queria que tivesse um dosador, assim, dos ml que saíram para ter certeza que eles estão com a barriguinha cheia. Mas é o xixi. Então, assim, bebê não faz xixi se não tiver ingerido líquido. Então, fraldinha cheia de xixi é porque ele está tomando bastante leite. Fraldinha com pouco xixi durante o dia, então ele está tomando pouco leite. Esse é o principal fator. O bebê choroso é difícil porque tem cólica, pode ter um pouquinho de azia, né, pelo refluxo. Então o bebê pode ser chorosinho e não ser fome, né? Então o xixi é o melhor termômetro e aquela consultinha que a gente faz de 5 a 7 dias depois do nascimento, que eles perdem um pouquinho de peso, a gente vai vendo como está o peso e seguir. Quando a gente tem dúvida se a mãe não tem muito leite ou está com dificuldade de amamentação, a gente pesa semanalmente, vai acompanhando mais de perto. É aquele bebê tranquilão, que mama bem, a mãe está cheia de leite, volta só daqui a 1 mês. Mas na dúvida o pediatra fica de olho no peso e na fraldinha do xixi. E o certo é intercalar o seio e também quanto tempo de mamada? Isso, o ideal é que ele mame um seio inteiro por cada vez. Então, primeira, né, o seu bebê vai mamar primeiro esquerdo, na próxima mamada daqui
1 hora, 2 horas ou 3 horas, que também é aquela história que o bebê mama de 3 em 3 horas, que é mágico. Não é assim. O primeiro mês, às vezes eles querem de hora em hora, eles estão muito inseguros, então eles não sabem o que está acontecendo, e estar no colinho da mãe, sugando e contato com a mãe é um porto seguro para eles, então eles querem mamar mais vezes, não quer dizer que seja fome. Então mama primeiro um seio inteiro, por quê? O início da mamada, o leite é bem aquoso, que é matar a sede dele. E o final da mamada, ele é gorduroso, que é para engordar. Se você dá 5 minutinhos nesse, 5 nesse, ele só pega o leitinho aguado, ele não pega o gorduroso do final. Já escutei muito que seria interessante, já desde o início, intercalar a mamadeira com o próprio leite materno e também o peito. Para quê? Para que depois eles não façam a tal da greve de fome. Isso é fato, é verdade? Isso só se for depois do 2º mês, porque ele pode confundir a pega do seio com a pega da mamadeira, e a chupeta também é interessante postergar o quanto mais oferecer a chupeta mais tarde, porque se o bebê confunde a pega, ele começa a machucar o seio e larga o seio. Então, assim, quando o bebê já está bem acostumado com o leite materno e gosta, daí tranquilo. O estado emocional da mãe influencia no leite? Sim. Até um dos motivos, às vezes, de diminuir a produção do leite, de secar leite, é estresse, é cansaço. O que estimula a produção do leite? Água, muita água, né, líquidos de maneira geral. O bebê sugar, então quanto mais ele suga, mais vem, porque a oferta para o cérebro mandar a produção do leite é a sucção, né, que vai estimular. E a mãe calma e tranquila. Então quando a mãe fica nervosa, ai, será que eu tenho leite? Eu acho que eu tenho pouco leite. Daí ela começa a ficar nervosa e isso vai diminuindo o leite, e esse nervosismo passa para o bebê, porque como eu te falei antes, o bebê mamando no seio é o porto seguro deles. Se o porto seguro tá fraco, daí o bebê chora, daí vira aquele ciclo vicioso. Mãe chora, filho chora, todo mundo chora, então... E o que não pode, Marcela, na amamentação, digamos, procedimentos estéticos, pintar cabelo, clarear pelo, ácido no rosto, fazer algum tratamento estético, o que não poderia, algum vírus que de repente passa para o leite, o que não pode na amamentação? A contraindicação absoluta hoje de não amamentar é mãe com HIV positivo, né? Então essa a gente tem que secar o leite e dar o leite artificial mesmo, e não pode. Fora isso, todas são contraindicações relativas que a gente fala. Algumas medicações que a mãe usa, às vezes a gente para a amamentação por um tempo, depois já reinicia. Alguns procedimentos estéticos podem, outros não. Como, então tudo vai... luzes pode, né? Fazer luzes está liberado. Laser de tratamento pode, já o ácido não, né? Então tem alguns tratamentos, sempre perguntar para o pediatra ou para o próprio dermatologista, geralmente ele sabe, né? Mas de maneira geral é bem tranquilo, pode uma vida normal amamentando. A prótese de silicone influencia? De maneira geral, os cirurgiões dizem que não, ainda mais quando são colocadas atrás do músculo e tal, mas eu percebo que no consultório atrapalha um pouco, assim, parece que a compressão segura um pouquinho a produção dos canalículos. A prótese menos, é um pouco mais fácil, eu tenho muitas mães com prótese que amamentaram super bem. Agora, uma cirurgia que atrapalha muito é a de redução, daí sim, porque daí lesa, né, os canalículos. Mas de maneira geral, quando é para ter aquela pojadura, grande quantidade, eu tenho a impressão que atrapalha um pouquinho, mas não é nada comprovado cientificamente, e tenho muitas mães com prótese que amamentam tranquilamente. Marcela, a gente podia fazer, eu mesmo, podia fazer várias perguntas aí sobre mitos e verdades, curiosidades sobre a amamentação, mas lógico, a gente tem o nosso tempo aqui no programa. De qualquer forma, agradeço muito aí a sua participação. Obrigada pelo convite. Com certeza esclareceu muitas dúvidas também de todas as mamães aí de casa. Obrigada. Obrigada, Marcela. Agora um breve intervalinho comercial. Eu volto já, claro, sempre com mais atrações para você. Até já!